que aconteceu, não conseguia pensar, não conseguia raciocinar. Então eu achava que eu ia ficar bem. Não foi assim que aconteceu. Tudo que acontece comigo assim no impacto, na perda do Lourenço também foi a mesma coisa, na perda da minha mãe foi a mesma coisa. Assim que acontece, até uns 15 dias que acontece, eu fico bem. Depois que eu fico remoendo tudo que aconteceu, e aí eu vou ficando ruim, todo dia eu vou remoendo um pouquinho, fico revoltada, né? Bom, mas enfim, eu vou usar algumas coisas que eu escrevi, né, que aconteceu para poder lembrar de alguns detalhes, mas eu não vou falar conforme eu escrevi lá. Bom, enfim, no domingo a minha mãe passou mal. No domingo da semana que ela faleceu, né? Eu não sei exatamente, acho que foi dia 22. Acho que foi 22 de fevereiro, né? Desse ano, de 2015. Ela passou mal, eu levei no médico, ela tava com febre. Aí medicaram ela melhorou e foi pra casa, né? Ainda assim ela tava meio assim, sabe? Meio ruinzinha. Minha mãe nunca foi de ficar doente, nunca foi de ir em médico. Quando ficava doente tomava remédio em casa mesmo. E aí na segunda-feira ela foi trabalhar. Ela não tava muito boa, mas ela foi trabalhar. Depois ela foi na igreja, que ela tava frequentando uma igreja lá que eles falavam que tinha uns espíritos ruins com ela. Na verdade, os espíritos ruins eram eles, né? Que estavam falando coisas pra ela que não existia. Se eles conseguem ver mesmo, se Deus fala com eles, por que não falou pra eles que ela tava doente, não mandou ela ir pro médico, não? Ficou, sabe, segurando ela no culto, sendo que ela só ia no culto para poder fazer lá levar um negócio de um dinheiro de um voto que ela disse que tinha feito. Ela não ia ficar no culto, mas eles seguraram ela. Sei que ela chegou em casa 11 horas da noite, eu já tava desesperada ligando para ela, que eu não morava nessa casa ainda, eu morava na outra casa. Eu fiquei ligando pra ela, não atendia, eu sei que 11 horas da noite que eu consegui falar com ela, né? Aí foi bem que era pra ser minha primeira semana de aula, só que eu não fui, né? Aí na terça-feira de manhã eu falei pra ela, se você não tiver boa, não vai trabalhar. Aí na terça-feira de manhã ela me ligou e falou assim pra me levar ela no médico de novo, porque ela não tava boa. Aí eu peguei, como no domingo ela tinha passado mal e eu fui, nem tomei banho, não peguei nada. Aí na terça-feira eu tomei banho, peguei alguma coisinha pra comer e fui, né? Pra casa dela, pra ir com ela pro hospital. Só que eu não tenho carro, né? Então a gente foi andando e tal. Eu lembro que eu cheguei e ela falou assim, você tomou café? Eu falei assim, não, eu peguei negócio pra comer, mas eu não tomei café não. Mas eu não tô com fome. Ela falou assim, não, mas eu também não tomei café. Então pega um pão de queijo que tá na geladeira e assa pra gente comer. Eu lembro que foi a última coisa, assim, sabe, que a gente comeu junto. Então eu fiquei um tempão sem conseguir comer pão de queijo, assim, nem consegui. E eu gosto de pão de queijo, mas me lembrava muito, sabe, esse último momento, assim, de tomar café junto. Aí passou, a gente foi no médico, né? Aí chegou lá no médico, a pressão dela tava baixa. E já era de se estranhar, porque a pressão dela é alta, né? Ela era hipertensa. Aí chegando lá, medicação, ela tomou 4 litros de soro, segundo que eu escrevi aqui no negócio do blog, né? Eu não me lembro de quantidade, eu lembro que ela ficou o dia inteiro no soro e a pressão dela não subia, porque quando a pressão tá baixa, dá o soro que tem sódio, né, pra aumentar. E não subia a pressão dela de jeito nenhum, continuava baixa. Aí deu umas 4, 5 horas da tarde, eles falaram que iam transferir ela pra algum hospital, porque lá eles não tinham mais o que fazer, né? Já tinham feito tudo que tinha pra fazer. Fizeram exame e tal, não todos os exames que eles podiam ter feito, mas eles fizeram exame e aí eles transferiram ela para um hospital no Hermelino Matarazzo. Eu nem sabia da existência desse hospital. Aí a gente foi lá, foi com ela na ambulância, né? Aí chegou lá, a médica pediu todos os exames que ela já tinha feito e pediu um raio-x, né? E no raio-x deu pneumonia. E
ela não tava tossindo, ela não tava gripada, ela não tava nada. Por isso que é muito estranho essa pneumonia de repente que deu nela, né? E aí, eu tenho até hoje guardado o raio-x dela, né? Porque o pulmão dela só tinha um pedacinho assim que tava funcionando. Um não tava mais funcionando, só o outro que tava só um pedacinho, já tava tudo tomado, né? A pneumonia já tinha tomado tudo. Aí ela foi na medicação, aí assim que eu coloco a primeira medicação nela, ela começou a tossir sangue, né? Ela já começou a ficar desesperada, né? E ela não conseguia ficar muito tempo com oxigênio, com medicação, porque ela tinha crise do pânico e ela achava que estava sufocando ela, né? E aí eu tentei tranquilizar ela, falei que quando eu tinha pneumonia da outra vez também eu tossi sangue, pra tranquilizar ela. Na verdade, não tinha acontecido exatamente isso, né? Tinha saído um catarro assim mais escuro, mas não sangue vivo, igual saiu dela. Mas eu consegui tranquilizar ela naquele momento, né? Aí depois ela ficou lá numa maca no corredor, né, internada. O hospital tava muito cheio, o SUS sabe como que é, e ela não queria ficar, ela queria ir embora de qualquer jeito, falou pra mim tirar ela de lá, que ia embora, que ela não queria ficar lá. Aí eu fui umas 2 horas da manhã e conversei com o médico, né? Mais ou menos assim, entre meia-noite e 2 horas da manhã. Aí ele falou assim que o caso dela não era simples, que ela tinha que ficar lá porque ela estava sendo medicada. De repente eu podia tirar ela de lá, mas e se eu não arrumasse vaga para ela em outro hospital, né? Era por minha conta e risco. Aí eu fui, tentei acalmar ela, tranquilizar ela, falar isso pra ela. De outra maneira, não com essas palavras, né? Aí ela acabou ficando. Aí, só que ela não dormiu a noite inteira. Eu dava uns cochilos assim no colo dela, que ela tava sentada na maca, que ela não conseguia ficar deitada, ela queria de qualquer jeito que eu deitasse, porque ela tava incomodada que eu tava sentada numa cadeira. Eu falei, não, se tiver que ficar aqui na cadeira, eu vou ficar. Você que tá internada. Ela queria que eu deitasse na maca, ela não queria ficar deitada na maca, porque ela dizia que era pior quando ela deitava. Ainda convenci ela de deitar algumas vezes, ela deu uns cochilos, mas ela acordava, pior, né? Aí, depois, no outro dia, bem cedinho, antes das 6 horas da manhã, eu falei, mãe, eu vou lá em casa pegar roupa e tal, porque você vai ficar internada, né? Aí ela pediu pra me passar no banco, aí eu peguei e fui. E todas as vezes que ela passou mal, ela ficava falando pra mim anotar a senha do cartão dela. E eu nunca peguei. Eu falei, não, para com isso, não sei o que, né? Você não vai morrer. E dessa vez, em nenhum momento ela falou que ia morrer. Só que ela pediu pra eu me passar no banco pra ela e ela me deu a senha do cartão dela, né? Aí eu fui em casa, passei na casa dela, peguei roupa pra ela, passei na minha casa, passei no banco, tudo muito rápido, assim, mais rápido que eu pude fazer. Ela pediu pra me dormir, porque eu não tinha conseguido dormir de noite, só uns cochilos, né? Mas eu não consegui dormir, eu não fiquei em paz. Aí eu corri pro hospital, voltei, aí quando eu voltei, ela tava com uma aparência pior, sabe? Ela tava mais pálida, sabe? Aí falaram que iam transferir ela pro quarto em cima. Aí eu falei, então ela melhorou, né? Sabem o que estão fazendo pra querer transferir ela, né? Aí, assim que subiu pro quarto, eles falaram pra mim que tava no horário de almoço, que visita podia almoçar lá, né? De graça, eu pegava um papel lá e eu fui almoçar, né? Fui rapidinho, assim, demorei o quê? Demorei mais tempo na fila do que engolindo a comida, porque eu não queria deixar ela sozinha, né? Aí eu fui, almocei, e quando eu voltei, eles falaram que ela tava pior, né, com mais falta de ar, e eu levar ela pra sala de choque. Não era pra ter subido ela, né? Ainda ela falou assim: se ficarem me trocando de sala toda hora, eu vou embora desse hospital. Foi a última coisa que ela falou, né? Aí eu peguei, aí levaram ela pra sala de choque. Eu fiquei lá na porta da sala de choque. Fiquei lá ouvindo ela reclamar, ouvindo os médicos brigar com ela porque ela arrancava oxigênio, né? Aí passou um tempo, acho que passou umas 3 horas que eu tava lá na porta da sala de choque. Aí a enfermeira falou alguma coisa, ela chamou alguém da família dela, só que, tipo, falou outro nome. Aí eu falei, não conheço a pessoa, né? Não soube nem ler pra começo de assunto. A pessoa
não sabia nem ler, né? Não sei o que tava fazendo ali. Aí passou um tempo, o médico me chamou e falou se eu queria ver ela, que ela tava entubada, porque ela tava tirando o oxigênio, né? E tiveram que entubar ela. Eu falei que eu não queria ver, já que eu não ia poder ver ela naquele momento, que eu ia embora, né? Aí eu já comecei a ficar desesperada, eu queria sair daquele hospital o mais rápido possível, que eu queria falar com todo mundo, não sei o que. Aí eu peguei, saí do médico, já liguei chorando pra todo mundo, um desespero, não quis ver ela entubada, porque eu queria guardar o último momento dela entrando bem lá, né? E eu achava que ia entubar ela, que depois ia tirar e que ela ia estar ótima, entendeu? Aí eu fui, mesmo sabe, eu liguei pra todo mundo, liguei até pra minha tia do interior, aí pra todo mundo rezar, sabe, mandar energia positiva, porque o médico falou que o estado dela não era simples, que ela não tava bem, se ela não reagisse, que ela não ia aguentar, né? Se ela não reagisse à medicação, ela não ia aguentar. Foi bem claro comigo, eu tava sozinha lá no hospital, né? Aí eu peguei, liguei pra minha tia pediu pro meu primo me buscar lá e eu fui, fiquei esperando ele me buscar, ainda demorou, choveu nesse meio tempo. Aí eu fui pra casa, tomei um banho, fiquei esperando minha tia que ia comigo na visita que era mais tarde. Aí a visita foi a pior coisa, né? Porque a gente tava lá na sala depois de tudo, tipo, passou, a gente foi lá pra visita, no horário da visita. E quando a gente chegou lá, a gente chegou faltando 5 minutos pro horário da visita. Aí deu o horário da visita e eles falaram assim, estão limpando a sala, né? Eu já achei estranho tá limpando a sala no horário da visita, né? Aí passou mais um pouco, aí eles não chamavam, tipo, passava 1 hora depois do horário da visita e eles não chamaram ninguém. Aí depois passou um cara e falou assim, teve um óbito lá dentro, eu já gelei, já comecei a ficar em pânico, né? Aí depois passou assim com o corpo, aí o cara falou assim, foi uma pessoa pequena, não deu pra ver, mas era uma pessoa pequena, porque eles cobrem, né, óbvio, né? Aí eu já comecei a chorar. Aí eles começaram a chamar as pessoas pra entrar na sala, né? E não me chamava, e daqui a pouco chamou, acho que chamou 3 pessoas pra entrar na sala e depois chamou os familiares da Maria Gilza, falou o nome da minha mãe. Aí eu já comecei a gritar, foi aquela gritaria, foi horrível, horrível. Você tá ali esperando pra ver a pessoa e você nem imagina que a pessoa não tá mais ali, né? Tipo, tá, mas não tá, só tá o corpo, né? E tipo, eu me arrependo muito de não ter visto ela quando o médico falou que eu podia ver, né? Que ela, quando entubaram, porque eu podia ter visto ela viva, né? Quem sabe? Não sei. Passa pela minha cabeça que se ela tivesse me visto, poderia ser que ela tivesse lutado mais, porque eu sei que minha mãe se entregou, que ela se entregou, que ela era uma pessoa forte, mas eu acho que ela, mesmo com a doença, ela poderia ter vivido como que a pessoa entra interna na noite, menos de 24 horas a pessoa morre, sabe? Não tem explicação. E aí, desde esse dia, eu fico me perguntando todo dia por quê? Por quê? Sabe? Porque minha mãe tinha muitos sonhos, né? Minha mãe trabalhou a vida inteira e ela não conseguiu conquistar metade dos sonhos dela, porque ela só pensou nos outros, sabe? Ela não tinha casa, ela não tinha nada, sabe? Porque ela só pensou nos outros, ela nunca pensou nela. Eu acho que eu tô falando um pouco baixo, acho que vou ter que até regravar de novo esse vídeo. Espero que não, porque é muito difícil eu contar de novo com as mesmas palavras, tá? Eu acho que eu não vou conseguir. E ficar falando disso toda hora também não é bom, né?